A maior história de sucesso na exploração espacial tem um nome, e não é James Webb, pois as duas sondas Voyager estão viajando pelas vastidões do espaço há 47 anos, proporcionando-nos novos conhecimentos sobre mundos cósmicos desconhecidos como os postos avançados mais distantes da humanidade. As sondas irmãs idênticas já entraram no espaço interestelar e nos mostraram que as regiões na borda do Sistema Solar são muito mais estranhas do que se pensava. Mas como explicar as estranhas diferenças que as sondas registraram na fronteira do nosso sistema? Seria explicado? E o que dizer das gigantescas e misteriosas estruturas enrugadas espreitando na heliosfera? Olhar para 1977 quase parece algo de outro mundo. De fato, foi o ano em que Jimmy Carter se tornou presidente dos Estados Unidos, a última vez que a guilhotina foi usada para uma execução na França, e o filme Colt Rock ganhou 3 Oscars. Mas como é bem conhecido, outra coisa aconteceu em 1977, que ainda reverbera até os dias de hoje. O lançamento das duas sondas espaciais da NASA, Voyager 1 e Voyager 2. A primeira sonda a se despedir da Terra foi a Voyager 2. Ela partiu em 20 de agosto de 1977 para explorar áreas do sistema planetário externo que até então eram em grande parte inexploradas. A Voyager 1 a seguiu 16 dias depois, em uma trajetória diferente, mas na época ninguém poderia imaginar que este seria o ponto de partida para a missão mais longa da história da exploração espacial moderna. No início do programa, não estava previsto que a Voyager 1 e a Voyager 2 alcançariam um dia a incrível distância de 24,63 bilhões e 20,59 bilhões de quilômetros, respectivamente, em relação ao Sol, pois, como já mencionado, as sondas haviam. Na verdade, a missão inicialmente tinha como objetivo apenas obter novos insights sobre os planetas exteriores do Sistema Solar. E, de fato, a Endeavour nem estava sob uma estrela de sorte no início, pois a comunicação com a Voyager 2 causou problemas desde o começo. Felizmente, no entanto, os especialistas da NASA conseguiram resolver rapidamente as complicações e pavimentar o caminho para a missão histórica que partiria rumo a mundos desconhecidos. Hoje, vivemos em uma época em que o telescópio James Webb nos apresenta os representantes exteriores do nosso sistema planetário com um nível de detalhes sem precedentes. Mas, há quase 50 anos, a situação era completamente diferente. Quando as Voyagers 1 e 2 foram lançadas ao espaço, nosso conhecimento sobre os mundos planetários distantes era no mínimo limitado. Assim, os primeiros itens na lista de pesquisa diziam respeito aos sistemas de Júpiter e Saturno, e logo os especialistas terrestres foram enriquecidos com medições extensas e inúmeras imagens. Nesse processo, nossa compreensão sobre o gigantesco gigante gasoso e o icônico planeta dos anéis foi elevada a um novo patamar. Enquanto a Voyager 1 se preparava para seguir rumo ao espaço interestelar, a missão da Voyager 2 continuava. A jornada da Voyager 2 ainda guardava mais algumas paradas emocionantes. Uma manobra corretiva na primavera de 1980 e colocou a sonda a caminho de Urano, que foi alcançado em 24 de janeiro de 1986. Para deixar claro, a essa altura, a Voyager 2 já havia superado sua vida útil prevista em mais do que o dobro. No entanto, como a espaçonave aparentemente não se importava muito com previsões terrenas, não apenas fez uma observação detalhada de Urano, mas também descobriu 10 luas até então desconhecidas desse distante gigante gelado. O próximo destino seria Netuno, que naquela época estava planejado para ser o capítulo final da missão de pesquisa. Não havia planos para sobrevoar outros corpos celestes, e é por isso que as mais de 9.000 fotos tiradas pela Voyager 2 do planeta mais externo do Sistema Solar foram consideradas uma espécie de despedida pictórica. Porém, além de tirar fotos meticulosamente, a sonda adicionou 9 satélites desconhecidos aos mapas estelares. Tritão, a maior lua de Netuno, e já conhecida naquela época, foi examinada em detalhes. No decorrer dessa missão, a Voyager 2 revelou que o diâmetro do satélite não é de 5.000 quilômetros,
como se supunha anteriormente, mas apenas de 2.760 quilômetros. Além disso, descobriu que a superfície marrom esbranquiçada do satélite apresentava surpreendentemente poucos locais de impacto e que numerosos geysers estavam dormentes, regularmente expelindo nitrogênio líquido em seus arredores. Chegada no espaço interestelar, para alcançar o próximo marco do programa Voyager, a chegada ao espaço interestelar, precisamos voltar um pouco no tempo até o ano de 2012. Isso não é surpreendente, já que essa região distante, onde o poderoso braço do Sol não consegue mais alcançar, não está exatamente ao virar da esquina. Esse distante reino cósmico está preenchido com o meio interestelar, cujos componentes mais importantes incluem poeira e gás atômico e molecular ionizado. E, embora esses componentes juntos formem a matéria interestelar, o meio interestelar é completado pelo campo magnético galáctico e pela radiação eletromagnética. A Voyager 1 ultrapassou o limite do Sistema Solar em 2012. Sua sonda irmã a seguiu em novembro de 2018. E assim como fizeram na nossa porta planetária, as espaçonaves estão realizando medições sem precedentes aqui. No entanto, como as sondas não estão viajando na mesma região, os especialistas tiveram a emocionante oportunidade de estudar o meio interestelar em dois locais diferentes e compará-los. Consequentemente, uma tarefa importante da Voyager 2 é verificar os dados coletados por sua sonda gêmea, buscando semelhanças e diferenças. E, de fato, muitas informações da Voyager 1 foram confirmadas dessa maneira, como, por exemplo, a densidade de partículas no espaço interestelar. No entanto, as coisas ficam ainda mais interessantes, sem mencionar confusas, quando observamos as maneiras pelas quais as medições das sondas diferem dramaticamente. O que a Voyager 1 e a Voyager 2 descobriram na borda do Sistema Solar, para entender adequadamente as descobertas das sondas Voyager, primeiro precisamos compreender como as fronteiras do Sistema Solar são estruturadas. Basicamente, existe uma rede dinâmica de linhas de campo magnético ao redor do Sol, invisível a olho nu. Essas linhas servem como caminhos ao longo dos quais partículas eletricamente carregadas são lançadas no espaço, o chamado vento solar. E embora o vento solar se espalhe por todo o Sistema Solar, ele eventualmente encontra o meio interestelar. No entanto, assim como óleo e água, o vento solar e o meio interestelar não se misturam perfeitamente. Como resultado, o vento solar forma uma bolha no meio interestelar, conhecida como heliosfera. Graças aos dados das sondas Voyager, sabemos que essa bolha se estende por cerca de 18 bilhões de quilômetros a partir do Sol. No limite mais externo dessa região, encontramos a heliopausa, onde finalmente começa o espaço interestelar. Antes de a Voyager 1 atravessar essa fronteira do Sistema Solar, quase nada era conhecido sobre essa área. No entanto, as descobertas enviadas pela sonda para a Terra deixaram os pesquisadores em um estado de surpresa e confusão, pois muitas das previsões científicas estavam simplesmente erradas. Por exemplo, descobriu-se que o campo magnético interestelar é quase 3 vezes mais forte do que se supunha, o que significa que as partículas interestelares exercem cerca de 10 vezes mais pressão sobre a heliosfera do que os modelos teóricos previam. Embora os dados da Voyager 1 tenham sido revolucionários e inéditos, eles vieram acompanhados de uma grande limitação: estavam incompletos. Isso porque o instrumento para medir a temperatura do plasma estava defeituoso desde os anos 1980. No entanto, como o equipamento equivalente a bordo da Voyager 2 ainda estava em funcionamento, os pesquisadores ficaram ainda mais ansiosos para analisar seus dados. Que informações a sonda coletaria à medida que se aproximasse da heliopausa? E hoje sabemos que o plasma ao redor da sonda aumentou sua densidade enquanto, ao mesmo tempo, desacelerou e se aqueceu. Além da heliopausa, o meio interestelar atinge temperaturas de quase 30 mil graus Celsius, o que é significativamente mais quente do que os cientistas previam. No entanto, como o plasma possui uma inconsistência extremamente difusa e rarefeita,
as temperaturas ao redor das sondas espaciais são surpreendentemente baixas. Além disso, a Voyager 2 descobriu que o plasma atravessa o espaço interestelar em direção à heliopausa e também na direção oposta. Quando a Voyager 1 cruzou a heliopausa, ela encontrou extensões compactas de partículas interestelares. Mas, curiosamente, sua sonda irmã se deparou com um tipo de fluxo de partículas que se estende por mais de 150 milhões de quilômetros dentro da heliopausa. Não menos estranho é o fato de que a Voyager 1, cerca de 1,3 bilhões de quilômetros antes da heliopausa, entrou em uma região na qual o vento solar desacelerou de forma perceptível. No entanto, essas diferenças estranhas refletem apenas uma fração dos mistérios que ainda precisam ser resolvidos no futuro sobre as regiões limítrofes do Sistema Solar. Por exemplo, ainda nem sabemos exatamente o que... A forma que a heliopausa possui é intrigante, mas pelo menos agora sabemos que ela é surpreendentemente enrugada. A estrutura enigmática da heliopausa foi revelada após pesquisadores da Universidade de Princeton registrarem um imenso aumento na pressão do vento solar de quase 50% em poucos meses. Eles usaram esses dados para reconstruir a forma da heliosfera e da heliopausa, com o resultado surpreendente de que a heliopausa apresenta dobras gigantescas que se estendem por dezenas de unidades astronômicas no espaço. Para recapitular, uma unidade astronômica, o A, corresponde à distância média entre o Sol e a Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros. Portanto, estamos falando de dobras que têm vários bilhões de quilômetros de extensão. Nenhuma quantidade de Botox resolveria esse problema, mas talvez as informações que os especialistas conseguiram reunir sobre a origem dessas estruturas enrugadas possam nos ajudar. Essas dobras resultam, em detalhe, das partículas de alta energia que retornam em ondas da heliopausa e colidem com o plasma solar. Consequentemente, enriquecemos nosso conhecimento ao compreender que a heliosfera não é uma entidade estática e imutável, mas sim uma estrutura dinâmica que constantemente se infla, mergulha e se desdobra novamente. De fato, as dobras cósmicas estão até mesmo perseguindo as sondas Voyager, pois assim que o plasma solar suaviza novamente as estruturas dessas dobras, elas continuam a se expandir, apesar da idade avançada das sondas. A Voyager 1 e a Voyager 2 serão poupadas dessas dobras em seu trajeto, porque estão simplesmente voando rápido demais para serem capturadas por elas e, assim, transportadas de volta para dentro da heliosfera em expansão. No entanto, essa perseguição significa que a distância das sondas até a heliosfera não está aumentando tão rapidamente quanto se poderia imaginar inicialmente. E ficaríamos felizes se a distância entre o seu dedo e o botão de inscrever-se diminuísse muito mais rápido do que você esperava. Sinta-se à vontade para clicar no curtir e se inscrever, assim você nunca perderá um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.